mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Olha que fantástico. Aleluia. E um deles, vendo que estava são, curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, ou seja, aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu-lhe Jesus: não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Vamos fazer mais um momento de Glória a oração. Aleluia. Fecha os teus olhos. Querido e eterno Deus, nós estamos aqui, Senhor Jesus, para louvá-lo, exaltá-lo, adorá-lo, agradecê-lo, engrandecê-lo, reconhecer, ó Deus, a sua soberania, reconhecer o seu poder, reconhecer a sua graça. Querido e eterno Deus, no início, Senhor Deus, desta palavra, eu ainda quero te adorar, te exaltar, porque, querido Deus, o fato de estarmos aqui é porque a graça do Senhor tem chegado até nós, Senhor. O Senhor tem nos alimentado com vida, o Senhor tem nos alimentado, ó Deus, com graça, o Senhor tem nos rodeado, ó Deus, com toda a sorte de bênçãos, e então nós queremos, ó Deus, te adorar, te exaltar, te glorificar, te bendizer. Nós queremos reconhecer ao Senhor, ó Deus, aleluia, como aquele que está acima de todas as coisas, e queremos tributar ao Senhor a nossa adoração. Então nesta noite, eterno Deus, eu lhe peço, vem, Senhor Deus, sobre esta igreja, Senhor, que as tuas mãos que já estão estendidas sobre nós, possa destilar sobre nós o teu poder, a tua unção, ó Deus, a tua graça. Senhor Jesus, eu não sei, ó eterno Deus, a necessidade desse homem e desta mulher, mas eu sei que o Senhor pode socorrê-lo em tempo oportuno. Então que nessa noite o Senhor possa realmente, ó Deus, tocar na vida desse homem e desta mulher, tocar no corpo desta pessoa, curando de toda enfermidade, de todo mal, de toda moléstia, que toda perturbação desapareça agora, em nome do Senhor Jesus. Que todo espírito do cansaço, da fraqueza espiritual, da enfermidade, do medo, em nome do Senhor Jesus, que desapareça agora, em nome do Senhor Jesus, e que esse homem e essa mulher possam ser tocados pela sua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos seu assento nesse momento, irmãos. Irmãos, poder estar aqui juntos com os irmãos, podendo louvar, exaltar e adorar o Senhor, é algo fantástico, é algo maravilhoso. Eu confesso aos irmãos que hoje eu estou muito cansado. Eu entrei num desafio com Deus aqui e confesso que eu acho que eu não estava tão estruturado fisicamente para isso, né? Mas até o final nós vamos conseguir, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos no culto da adoração, ou culto de adoração, e a ideia é falarmos sobre a importância, a necessidade de nós adorarmos ao Senhor. A Bíblia diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Esse tem sido o tema que nós temos falado desde o primeiro dia da campanha, do culto do propósito da adoração. Nós precisamos estar adorando ao Senhor, porque o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. O Pai está procurando aqueles que realmente o adoram em verdade e em espírito. Nas ministrações passadas eu disse que a adoração não está restrita somente ao ambiente de culto. A adoração nós fazemos ela em casa, no trabalho, na rua, na escola. E a adoração, meu amado irmão, ela não está restrita a esse ambiente de culto, mas ela também tem que ser verdadeira, tem que ser sincera. Nós não podemos chegar diante de Deus falando uma coisa quando o nosso coração está falando outra coisa. Como disse Jeremias, vocês se aproximam de mim com os seus lábios, mas o coração de vocês está distante. Ou seja, o coração está longe, mas com a boca fala uma coisa. E o nosso Deus é aquele que não somente vê e ouve os nossos lábios, mas Jesus mesmo disse no Sermão do Monte que o nosso Pai, Ele conhece as nossas palavras antes mesmo que nós verbalizamos, antes mesmo que nós falamos. Nosso Pai conhece as nossas necessidades antes mesmo que nós apresentemos ela ao Senhor. Então o nosso Deus, Ele conhece realmente quem nós somos, a nossa sinceridade, a nossa verdade, o nosso comprometimento. O Senhor Deus, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. E então quando nós adorarmos a Ele, nós temos que fazer isso com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e com toda a nossa verdade. Hoje eu vou pegar um exemplo de um homem que adorou ao Senhor, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse momento desse homem, que é esse leproso.
O texto diz que Jesus está indo a Jerusalém, e ele está caminhando para Jerusalém, porque lá em Jerusalém vai decorrer todos os acontecimentos da crucificação, entre outras coisas. E em caminho para Jerusalém, o texto diz que ele passou por Samaria. E quando ele passa por Samaria, ele encontra ali alguns homens que vêm ao seu encontro, melhor dizendo, alguns homens saem e vêm ao seu encontro. E esses homens são leprosos. O apóstolo Lucas, que registrou essa história, ele faz questão de dizer: 10 homens leprosos. Esses homens que estavam leprosos, de longe, abordou Jesus e pediu para que Jesus pudesse curá-los. Pediu para que Jesus pudesse limpá-los. Eu já ministrei aqui sobre a questão da lepra, já comentei aqui, mas para que os irmãos entendam um pouquinho mais sobre a adoração, preciso falar um pouquinho sobre ela, recordando aos irmãos o poder da lepra nos dias de Jesus ou nos tempos bíblicos. A lepra é uma doença que afetava a carne da pessoa. A pessoa, quando era diagnosticada como leprosa, ela era imediatamente arrancada do convívio social. E quem fazia o diagnóstico de uma pessoa que estava leprosa, segundo o livro de Levítico, era o sacerdote. Quando uma pessoa ela olhava para a sua pele e ela via algumas manchas brancas, essa pessoa ela tinha que ir até o sacerdote. O sacerdote, então, ele faria um processo com ela, colocaria ela em isolamento, verificaria se aquela mancha realmente era uma mancha do sol, ou uma mancha qualquer, ou se aquela mancha era uma mancha de lepra. Então, depois que ela fosse averiguada pelo sacerdote e diagnosticada com lepra, ela era imediatamente banida de todo o convívio social. Ela era tirada do seu relacionamento familiar, ela era tirada do meio da cidade, e essa pessoa ela era obrigada a viver longe do convívio das pessoas, e ela perdia emprego, ela perdia o convívio com a família, ela perdia tudo que ela poderia ter. A lepra não era uma enfermidade curável até então. Claro que algumas pessoas receberam uma cura, mas não havia um medicamento que a pessoa tomava, um tratamento que a curava. Aquela pessoa que era diagnosticada com lepra, ela passaria a vida toda em isolamento. Ela passaria a vida toda longe do convívio da sua família, longe do convívio das pessoas. Ela não podia ter um trabalho, então ela passava a viver uma vida de mendigância. Ou seja, uma pessoa diagnosticada com lepra, ela passava a ter uma vida completamente miserável. Longe de pai, de mãe, de filho, não podendo receber abraço, ela ficava fora da cidade. As pessoas que sentiam no coração que lhe davam alguma esmola ou alguma coisa assim. Alguns chegam a dizer que o leproso tinha que andar com um canzilo, com um sino no pescoço. E por onde ele passava, aquele barulho do sino identificava que estava indo uma pessoa leprosa. Para que aqueles que não fossem leprosos pudessem se isolar e se esconder. Porque a lepra também ela é contagiosa. Se a lepra fosse diagnosticada em uma casa, aquela casa era completamente expurgada. Porque havia todo um procedimento a tratar com essa enfermidade. Então, uma pessoa que era diagnosticada era completamente isolada. O texto diz que esses 10 homens andavam juntos. 10 homens que andavam juntos, porque na hora da dor, irmãos, ninguém se isola, né? Cada um desses homens perderam famílias, cada um desses homens perderam emprego, cada um desses homens perderam a liberdade de estar no meio da cidade, cada um desses homens passava a se alimentar daquilo que as pessoas lhe davam, cada um desses homens, aonde eles chegavam, eles tinham que gritar e se identificar como uma pessoa imunda. Essas pessoas passavam a viver em cavernas, isolados completamente. Então eles se juntaram, fizeram um grupo, e ali eles tanto se protegiam, quanto eles também nutriam um certo de